Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Go, é o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, e também pela Coped, nossa grande parceira, Cooperativa dos Pediatras do Estado do Ceará. Podcast Fala Go, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar, e você pode nos acompanhar no nosso canal do YouTube e também nos escutar no Spotify e nos seguir lá no nosso perfil no Instagram, Fala Go Podcast. E hoje nós temos o prazer de receber a nutricionista Mariana de Lima para falar sobre a nutrição e a saúde mental. Não é isso? Isso. Pois, Mariana, muito obrigado pela sua participação. A gente fica muito agradecido aqui pela sua presença. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre nutrição, sobre como que a nossa área é tão importante e nunca é demais, né, falar sobre saúde. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui e tenho certeza que todo mundo aqui vai sair aprendendo alguma coisa interessante. Né? Aprendendo, esse é o nosso objetivo, chegar com mais conhecimento do que iniciou, né? Finalizar com mais conhecimento do que iniciou. A gente sempre bato aqui na tecla, o Mariana, de agradecer bastante as pessoas que vêm conversar aqui com a gente, porque eu venho observando, venho repetindo isso nos nossos episódios, que os dias parece que eles estão cada vez mais curtos. Com tantas atividades que a gente tem para fazer. Parece que assim, a tecnologia ela facilitou a nossa vida. Né? Assim, a gente tem muitas coisas hoje até texto você não precisa mais fazer. Existe inteligência artificial que faz isso. Né? Existe inteligência artificial fazendo várias coisas aí pra gente. Mas o que era para ter deixado mais tempo pra gente, porque esses trabalhos mais que, se você tinha que pensar, demoraria um tempo e tal, parece que tá faltando mais tempo. A gente as pessoas cada vez mais estressadas, cada vez mais ocupadas, cada vez mais esgotadas, é como se você nunca conseguisse descansar. Aí quando o profissional tira um tempo ali para conversar uma horinha ali com a gente do seu dia, da sua semana, a gente fica realmente muito agradecido. Sim, né? sim. E aí, então, muito obrigado mesmo pela sua participação. E já iniciando aqui, que a gente vai falar sobre a saúde mental e a relação, né, da alimentação com a saúde mental. Aí, antes da gente iniciar essa relação, o que é que a nutrição pode ajudar, né, que nós vamos conversar aqui justamente porque pode ajudar. Você está sentindo isso? As pessoas estão com a necessidade maior de analisar a sua saúde mental? A saúde mental das pessoas está fragilizada? Os profissionais de nutrição eles estão percebendo isso? Não tem como falar de saúde mental sem falar de intestino, porque o intestino, ele produz um hormônio do bem-estar, que é a serotonina. Cerca de 90% da serotonina, ela é produzida no intestino. Então, quando a gente tem um intestino totalmente desregulado, vai afetar diretamente lá nas tuas emoções, no teu humor. E aí, trazendo assim, alguns exemplos bem práticos. Por exemplo, se você faz uma viagem, tem pessoas que faz alguma viagem e começa a ficar constipada na viagem. Que ligação é essa, né? É justamente através de um nervo que a gente tem no intestino, que se chama nervo vago. Ele faz essa ligação com o cérebro. Às vezes você vai conhecer uma pessoa nova e sente aquelas borboletas na barriga, aqueles termos, né, que as pessoas falam. Ou então você vai fazer uma apresentação e começa a ter, sei lá, alguma dor de barriga. Então é justamente provando, na verdade, o quanto que o intestino está ligado à nossa saúde mental. Qual é a parte do intestino que tem isso? Nervo vago. O nervo vago. É onde liga o intestino e o cérebro. Ah, certo. A conexão do cérebro com o intestino. Isso. E aí, quando você vai passar por alguma situação diferente, né, da sua rotina, aí o intestino, ele modifica. Ele manda uma mensagem para lá. E aí, então não é o cérebro que... Não é o cérebro que manda pro intestino. E como que isso acontece, né? Explicando assim fisiologicamente. Sim. Quando a gente começa a consumir alimentos industrializados, né, alimentos processados, que são esses alimentos que têm mais aditivos, mais corantes, mais conservantes, que são justamente macarrão instantâneo, alimentos enlatados, né, esses alimentos mais de caixinha. Quando consumimos ele em excesso, tá? Não é que seja ruim, mas em excesso, a gente aumenta o número de bactérias ruins do nosso intestino, porque o ideal é que tenha um equilíbrio
de bactérias boas e bactérias ruins. Só que quando há um excesso somente de alimentos industrializados, a gente aumenta o número de bactérias ruins no nosso intestino. E aí, o que é que causa? Nosso intestino, ele tem uma barreira de proteção, que a gente chama de permeabilidade intestinal. Só que quando aumentamos esse número de bactérias ruins, que são as bactérias patogênicas, vai alterar essa permeabilidade intestinal. E aí, o que é que acontece? Acaba passando as toxinas, elas acabam passando pelo nosso intestino, né? Essa barreira de proteção, ela já não vai mais existir tão quanto um indivíduo saudável. E aí, ela vai passar e vai levar para onde? Para o cérebro. E aí, vai causar uma neuroinflamação, aumentando ansiedade, aumentando depressão, aumentando a questão do humor. Dor de cabeça, talvez. Dor de cabeça também, que no caso da dor de cabeça são mais os sintomas, né? Que como que eu sei que o nosso intestino está inflamado? E aí, só para contextualizar essa questão da parte fisiológica, existe um termo que eu acho que é mais conhecido no interior, não sei se aqui no Ceará mesmo eles falam, que é o termo enfesado. Você já ouviu? Enfesado, sim. Enfesado, geralmente é uma criança irritada. Né? Exatamente. Chata, né? É justamente uma pessoa que não consegue ter aquela constância ali de eliminar as fezes e ela fica enfesada, irritada, porque é isso que causa a prisão de ventre. Então, quando tem muitas fezes acumuladas ali no intestino, aí a pessoa fica irritada. Porque se chama enfesada. Aí, enfesada justamente por isso, né? Aí, mais uma vez, provando o quanto que o intestino, ele tá ligado ao cérebro, né? E aí, se você me perguntar assim, Mari, quais são os sintomas que eu sei que meu intestino não tá legal? Existem alguns sintomas que normalmente as pacientes chegam no consultório. Geralmente, prisão de ventre ou diarreia, né? Pode ser também enxaqueca frequente. Mulheres que têm muita acne, que mesmo tratando de forma hormonal, essa acne não some, pode estar ligada ao intestino. Candidíase de repetição também, não é só a questão ginecológica, mas também tem a questão do intestino. Imunidade baixa, às vezes você fica com muitas gripes, resfriados, gases excessivos, né? Porque o ideal é você ter gases, mas não em excesso e não muito fétido. Existe também a questão da dor de cabeça, né? Que inclui com a enxaqueca. E também tem essa questão do humor. Então, quando eu sei que a paciente ela chega com todos esses sintomas, eu investigo logo, eu olho logo para a saúde intestinal. Porque eu sei que vai afetar a ansiedade dela, eu sei que vai afetar o humor dela. Então, a gente sempre tem que avaliar a paciente realmente como um todo. Não só olhar para a saúde mental em si. Agora é interessante, você falou de alimentos industrializados. É muito difícil hoje você não comer alimento industrializado, né, Mariana? Porque a praticidade, né, do alimento ali, porque se você, até um pão que você vai comer, ele tá ali num pão de saco, né, aquele pão de saco, isso pode se chamar alimento industrializado? Sim. Esse pão de saco também, aquela bolacha que vem também, tipo creme crack, essas coisas, também é. Sim. Como você falou, não tem como a gente retirar totalmente os industrializados, mas quando aprendemos a ler os rótulos, existem alimentos que têm uma composição melhor do que o outro. Por exemplo, o iogurte, ele é um alimento, o iogurte natural, ele é um alimento industrializado, mas ele é um alimento muito bom, ele é uma fonte de probiótico. O que são probióticos? São bactérias boas que o nosso intestino precisa. Então, quando a gente pega um iogurte natural, sem ser com adição de açúcares, esse iogurte natural, ok, mas com açúcar, nem aquele tanto. iogurte azedo, né? O mais azedinho, exatamente, porque ele é mais natural. Então, assim, não tem como a gente fugir. Eu uso também alimentos industrializados, passo para as minhas pacientes também, mas eu sempre indico, leia o rótulo. Porque, às vezes, por exemplo, um extrato de tomate. Tem extrato de tomate que tem açúcar, mas tem outros que não tem. Então, você vai pegando ali o menos processado, entende? O menos processado possível, né? Uma vez eu tava com o início de esofagite, né? Sim. Aquela inflamação no esôfago. Inflamação no esôfago, exatamente. E aí eu fui no gastro. E ele disse que eu tinha um princípio de refluxo, que isso causou por refluxo, né? Aí eu tive que fazer um tratamento e aí eu tive que ter uma dieta muito restrita, né? E aí eu fui no nutricionista. Eu lembro que ele, olha, vai no nutricionista porque ele vai ter que passar, que eu só alimentação durante eram uns 2 meses de tratamento que eu tinha que fazer.
E aí ele me passou lá realmente uma dieta que me deixa assim, que eu tive que passar esses 2 meses sem praticamente comer nada do que eu Sim. era acostumado a comer, né? E aí, fritura, alimento industrializado, processado, tudo isso Muito aí, muito apimentado, não pode. apimentado, exatamente, era nessa linha. Aí eu descobri uma coisa, quando eu ia para os locais, o pessoal pergunta, Clássico, quer isso aqui? Não, não posso, porque eu tô fazendo isso. Não, não posso. Nada, eu podia ir. Clássico, o que é que tu pode comer? Não, faça o seguinte, pra gente saber o que é que eu posso comer, você se pergunta, é bom? Se for bom, eu não posso. Porque tem um problema na alimentação que esses alimentos industrializados, eles colocam alguns aditivos para ficar Mais mais saboroso. saboroso, gordura, açúcar e tal. Então, quanto mais disso tiver, mais prejudicial à saúde é. É isso mesmo, né? Isso, E aí, isso. quanto menos disso tiver, menos prejudicial à saúde é, mas também não tão saboroso é. E aí, qual é como é que você orienta a gente sair dessa, assim, tentar melhorar a nossa alimentação, porque como você falou aí, afeta não é nem diretamente não, é diretamente ao nosso humor, né, a nossa saúde mental, mas que não fuja também de ter o prazer na alimentação, né? Porque se alimentar hoje nessa vida tão corrida que a gente tem, tão cheia de problemas, chega a ser até um prazer, né? Sim. E aí você não ter esse prazer de comer é muito chato. Como é que a gente consegue assim, inserir mais na alimentação sem perder o prazer, sem perder né? o prazer? Primeiro, eu sempre falo que o prazer de comer não é somente no alimento. É o olhar o alimento, é saborear o alimento ali com calma, que a gente, cada dia mais nessa correria, a gente tá perdendo esse prazer de comer com atenção plena. Então, normalmente a gente tá comendo, tá com o celular na mão, a gente já não tem mais tanto prazer. Então, o que eu indico primeiro é realmente a gente voltar a comer com atenção plena, sem distrações. Olhar para aquele alimento ali como um todo. E eu sempre falo assim que o problema não são só os alimentos industrializados, né, os alimentos processados, que eles acabam sendo uma bengala ali no nosso dia a dia corrido. O problema são os excessos. Então, por exemplo, você colocar na tua rotina alimentos mais naturais, né? É o famoso desembale mais, desembale menos, descasque mais. Faz exatamente. Sentido. Colocar ele mais na tua rotina. E aí você deixa essas exceções, esses alimentos mais, que a gente fala que é mais gostoso, mais nos finais de semana, né? Mas, Mari, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esperar somente final de semana para comer. Então, como nutricionista, a gente consegue colocar ali na tua rotina, fazendo o quê? Um equilíbrio, né? Para que não fique mais de um e menos de outro. Então, assim, não existe... A dieta, ela só vai ser totalmente restritiva se você tiver realmente uma patologia ali a ser tratada, né? Que nem você tava. Eu tive que realmente fechar a boca aí. Mas uma pessoa, por exemplo, que quer cuidar mais da parte da saúde mental, do intestino, ela consegue, sim, incluir esses alimentos também na rotina. E o nutricionista, ele vai organizar a tua rotina exatamente para isso, para colocar alimentos que tu gosta e alimentos que tu precisa, né? Porque a gente não pode também só deixar o que a gente gosta, porque senão... ninguém se alimenta bem. Só de biscoito, de recheado. Né? Esse macarrão instantâneo que você falou, eu tava lendo uma vez, ele é um terror, né? Sim. E ele é bom, ele é rápido, né? Ali tudo. Bem e tem o pozinho, sim, né? Aquilo é um sódio danado, né? Ali é um negócio. É bom, o famoso é bom, mas é ruim, né? É bom, mas é ruim, né? Aquilo ali não é bom você. E a comunicação é uma coisa tão engraçada que eu assisti uma propaganda uma vez, uma propaganda antiga, né? Que colocaram lá na internet, como eram as propagandas antigamente. E era uma propaganda mais ou menos quando eu era a minha infância. Sim. Eu falava no miojo, né? A propaganda do miojo. Falando, é um alimento instantâneo e nutritivo. Como se fosse rápido, fácil, nutritivo e tal. E na época a gente vendeu como isso. E hoje a gente vê que não é bem assim. Aí você falou uma coisa interessante, Mariana, que é questão depressão, ansiedade. Que isso eu acho que é o grande, eu diria, nessa vida atual, de muita gente feliz, aliás, muita gente
mostrando, querendo aparecer que está feliz, né? Querendo demonstrar que está feliz, mas na realidade está aumentando muito os casos de depressão. O Brasil é um dos países que tem mais ansiedade no mundo, sabe? Pós-pandemia parece que piorou, né? Piorou, né? Assim, e as pessoas com uma mentalidade muito frágil. Eu venho conversando aqui com alguns profissionais da saúde da mulher e profissionais de psicologia, e todo mundo está confirmando isso. A gente conversou com uma psicóloga aqui, ela disse que teve um aumento, isso foi ano passado, um aumento em 2023, no caso, um aumento de 49,95% de suicídios em jovens de 14 a 19 anos. Né? Então, assim, tá uma coisa bem preocupante, é uma pandemia realmente de pessoas com saúde mental fragilizada. E aí, você já meio que mostrou que tem uma ligação dos alimentos que que podem afetar o intestino, e isso afeta também a saúde mental. Então, qual a orientação que você dá? Porque tem a questão alimentar, mas também tem a questão comportamental da pessoa. Como é que quando as pessoas chegam no seu consultório em relação a isso que você disse que chegam, como é que é esse atendimento, né, para melhorar a vida dessa pessoa? Certo. Normalmente, quando as pacientes chegam, né, como eu atendo online, elas já chegam relatando, elas já vêm encaminhadas do psicólogo. Existe uma coisa que também as pessoas estão deixando muito de lado, que é algo que vem sendo abordado ultimamente, a questão do sono e do estresse. O sono principalmente, porque hoje as pessoas estão dormindo cerca de 4, 5 horas por noite. Isso é que as pacientes chegam. Eu falo assim, como é seu sono? Aí ela fala, é ótimo. Quantas horas você dorme por noite? 4, 5 horas. Eu disse assim, isso não é ótimo. Não. Porque na literatura existe uma coisa chamada higiene do sono. Na higiene do sono, a gente precisa dormir, todo ser humano ele tem uma necessidade de dormir de 7 a 9 horas por noite. Eu acredito que a maioria das pessoas não estão mais fazendo isso. Pelo menos as pacientes que estão chegando para mim não estão mais fazendo isso. E aí eu ensino algumas estratégias para melhorar essa questão do sono. Realmente não dormir com o celular muito perto do horário de dormir. Olhar o celular antes de dormir, não é bom? Ficar com o celular muito tempo antes de dormir, tem que deixar ali pelo menos umas 2, 3 horas antes de dormir. É mesmo. Isso influencia muito no nosso sono. Vou dizer, é muito difícil hoje uma pessoa que não olha o celular antes de dormir. Muito. Eu ainda tô me policiando, não vou mentir. Mas 3 horas antes de dormir eu ainda não consigo, mas pelo menos 1 hora eu tô conseguindo. Só que eu ainda... com o celular... Hoje, um dia desse eu tava pensando que eu sempre olho o celular antes de dormir. Sim. Meu sono deve estar show, que eu fico olhando o celular antes de dormir. Eu fico pensando antes como era a vida se você não tinha um celular para olhar antes de dormir, né? Sim. Como é que eu dormia, hein, antigamente, nos tempos antigos, como era que se fazia. Fechava o olho e dormia. Hoje em dia a gente precisa do celular. Né, você fica passando ali, isso daí realmente faz mal. Muita gente já falou isso mesmo. E aí... com essa diminuição do sono, como as pessoas não estão dormindo mais a hora que precisa, que o nosso corpo precisa, o que é que acontece? Estão começando a tomar melatonina à noite. Eu não sei se você já ouviu falar, se você já toma. Não, tomar melatonina. Tomam melatonina. A melatonina é o hormônio... Para ajudar a dormir. Exatamente. É o hormônio do sono que o pessoal Exatamente. fala. Mas ele é produzido pelo corpo. Né? Naturalmente. Que tem até a questão de você ter que deixar tudo escuro, né? Porque aí a melatonina, ela é acionada. Isso. Aí estão fabricando melatonina, é isso? Sim. E não é de agora, né? Mas está aumentando. Isso. Eu acho que nessa rotina mais corrida, as pessoas estão precisando, porque ficam muito ansiosas, ou não tem um sono de qualidade, e aí não consegue relaxar para dormir. A falta da melatonina, ela tá tomando. Suplementando melatonina. E aí, quando há uma orientação de um profissional, ok, o profissional ele vai saber a dosagem, tudo direitinho. Mas as pacientes que chegam para mim, elas vêm tomando por conta própria. E isso é totalmente prejudicial, porque elas tomam uma dose muito grande e aí ou conseguem dormir, no outro dia passa o dia com sono. E não tem assim uma regulação realmente dos hormônios. Ela toma... Perdão interromper e a minha ignorância, mas ela toma
Pra ajudar no sono ou pra melhorar o dia a dia dela, porque ela tomando a melatonina é meio que ela tenha dormido bem? Não, é pra ajudar no sono. Certo. Porque como que funciona o nosso corpo? A partir de 9 horas da noite, a gente começa a produção de melatonina. Então, é pra gente já estar bocejando ali a partir de 9 horas da noite. 9 horas da noite eu tô o cérebro tá no pico. E aí, quando chega no período da manhã, a melatonina ela cai para subir o cortisol, que é o hormônio que nos ajuda a despertar. E aí, algo que eu ensino a minhas pacientes, se o seu cortisol tá bagunçado, melatonina e cortisol estão bagunçados, você vai sentir sono durante o dia, você vai ficar mais fadigada. E aí você tem que investigar direitinho o que é que tá acontecendo, né? No caso, eu investigo junto com ela. O que é que ajuda a fazer esse cortisol aparecer normalmente de manhã? Você ficar ali pelo menos 20 minutinhos só com a janela aberta, não precisa ser o rosto estampado no sol, mas só você deixar a janela aqui aberta e ficar um pouquinho perto da janela, isso já ajuda a despertar. Você vê a iluminação do dia, é isso? A luz do dia. A luz do dia. Sim. E aí ativa esse hormônio chamado cortisol, que isso também faz parte da rotina do sono, né? Que é a higiene do sono, que eu chamo. E aí, normalmente, quando você tem um bebê, você faz toda a rotina do sono pro bebê. O bebê, você apaga a luz, eu coloco uma luz um pouquinho mais baixa, né? Você faz todo um preparo ali pro bebê dormir. Mas quando acontece isso com a gente quer dormir de qualquer jeito, a gente come comidas volumosas e gordurosas antes de dormir, isso atrapalha o sono, eu fico com o celular ali. Quando o bebê vai dormir, você não fica com o celular no rosto dele, você canta, né? Faz alguma coisa pro bebê dormir, eu só balança ele. Você chora quando ele não tá dormindo. Exatamente. Mas e aí, fica ali com ele, sim. Isso. E aí, o que ajuda muito nessa questão do sono, né, que é um dos fatores também desse aumento da ansiedade e depressão, é isso, é diminuir o uso de telas, no geral, né, televisão também funciona, antes de dormir, não comer comidas volumosas ou muito gordurosas perto do horário de dormir. Um exemplo de comida, o que é comida gordurosa? Vamos supor, um prato de feijoada antes de dormir. Rapaz, ou então, assim, você dorme, Capota, você nem consegue dormir. Nem consegue nem se deitar. Porque o teu corpo, ele tá ali trabalhando na digestão, então ele não vai conseguir relaxar pra tu dormir. Feijoada é muito pesado. É muito pesado. Mas um sanduíche, assim, é pesado ainda? Dependendo do horário que tu for dormir, não se torna tão pesado. Agora, vamos supor que tu come o sanduíche, sei lá, 10 horas da noite e vai dormir 11, ainda assim é perto. O problema não é só a comida, mas se for muito perto do horário que tu vai dormir. Evitar a cafeína depois das 3 horas da tarde. Depois das 3 da tarde. Tem que ser até as 3. Cafeína, o pessoal pensa que é só em café que tem, mas não. Tem energético também. Energético, Coca-Cola, né? Coca-Cola tem cafeína. Porque o nosso corpo, ele demora, em média, de 6 a 8 horas para liberar metade da cafeína que tu consumiu. Então, tu imagina quem passa o dia tomando café. E tem gente, né? Eu, graças a Deus, ou Coca-Cola. Eu gosto muito de café. Tu gosta, né, Catarina? Aí tem gente que fala assim, não, mas isso não atrapalha o meu sono, não. Atrapalha se você começar a avaliar, anotar seu sono todos os dias. O dia que você consumiu café às 5 horas da tarde, por exemplo, e antes das 3, você vai ver como muda a qualidade do sono e muda também a questão de tu pegar no sono mais rápido. O meu metabolismo para cafeína é muito rápido, então eu já sei que se eu consumir muito perto de 4 a 5 horas, eu já não durmo cedo. E eu durmo cedo, né? Eu tento dormir cedo. E outra opção também que eu dou para as minhas pacientes, para ajudar nessa questão do sono, para finalizar essa questão do sono, são chás, né? Tem um chá que eu gosto muito, que é o chá de camomila, junto com própolis. Porque o própolis à noite, geralmente própolis verde ou própolis vermelho, alcoólico, que tem uma concentração melhor, eles ajudam na produção de melatonina. Alcoólico? Sim, tem um própolis. Tem um própolis alcoólico. Mas isso é porque vem álcool nele? Porque a concentração é melhor do própolis nele, no álcool, entendeu? E aí, mas não faz mal, não vai deixar ninguém bêbado. Você pode fazer o teste do bafômetro. As concentrações são baixas. É chá de camomila, amigo. Chá de camomila com própolis, você dorme, uma beleza. Boa, né? É um sucesso. Boa, chá de camomila com própolis. É um sucesso na conduta das minhas pacientes. E aí tem a questão do estresse, né? Que, como você falou, o estresse também, essa rotina... Perdão, Mariana, só voltando para a questão do sono, para a gente finalizar. Tem essa questão também, porque as pessoas dizem assim, mas eu dormi, eu me deitei
11 horas e acordei 7 horas. Me levantei 7 horas. Então, eu dormi ali 8 horas. Só que tem a questão da qualidade do sono também, né? Que é aquele sono que tem um sono REM. Sono REM. O sono REM, que esse é o sono que é importante ter, né? E aí, se você não tem esse sono, também prejudica. Então, não adianta você estar ali deitado, cochilando e tal, se você não tá nesse sono profundo. Isso afeta também? Afeta demais. Por exemplo, tem pessoas que acham que é normal dormir e ficar acordando várias vezes à noite. Sim. Até mesmo para ir ao banheiro, não é normal, tá? Isso aí pode ter a ver com a qualidade do teu sono, mas também pode estar relacionado ao fígado. Porque o fígado, ele tá totalmente ligado a essa questão do sono também. Que ele é hepatoprotetor e ele também tá ligado a essa questão da produção de melatonina. Então, a gente sempre tem que olhar, de fato, como é que tá a qualidade do sono. Você é uma pessoa que deita e dorme a noite toda, ou você é uma pessoa que deita e acorda várias vezes à noite? Entende? A gente precisa avaliar tem que saber isso. disso. Porque eu acho que você acordar uma vez para ir ao banheiro não é problema, né? Não. Mas se for várias vezes, porque eu bebi muita água antes de dormir. Não é legal tá acordando. Não é legal. E é tanto que na consulta a gente trabalha estratégias para a pessoa beber água em um certo período durante o dia, até, por exemplo, 6 horas da noite, e diminuir o consumo até no resto da noite, entende? Para que a paciente não fique acordando várias vezes à noite, porque isso também vai prejudicar o sono dela. Vai interferir o sono. Então, pronto. Então, sono, percebemos aí que você tem que dormir mais, assim, a quantidade de horas boas, mas você dormir bem. Sim. Né? E para que isso aconteça, evitar telas, pelo menos umas 2 horas antes, né? Telas. 2, 3 horas antes, alimentos volumosos e gordurosos, né? Para que você consiga cafeína. Cafeína depois das 3. Depois das 3 horas, para o horário que o pessoal tá morrendo de sono. É verdade. E aí, um ambiente escuro, né? Para você ativar a melatonina. E uma dica muito boa que eu não sabia, Mariana, é essa de você colocar a cara na luz, né? Assim, você não precisa ficar ali no meio do sol, né? Até porque ninguém aguenta, né? Mas abrir a janela, ver a luz, né? Isso. Até porque, se a gente parar para pensar, é porque o ser humano, ele fugiu muito dessa linha a gente quer ser muito especial, né? Assim, o ser humano, ele é como se nós fôssemos os donos do mundo, né? Sim. E não entendemos que nós fazemos parte dele, a gente não é dono. Eu acho o ser humano é tão pretensioso que ele diz assim, não, a gente tem que acabar com a poluição, com a poluição no mundo, porque senão o mundo vai acabar. Como se o mundo fosse acabar. Quem vai acabar é a gente. É verdade. O ser humano é que vai morrer. Se a gente não tomar cuidado, aí vai, com o clima, a gente vai deixar de existir. Mas o mundo, ele continua aí, firme e forte, sem a gente tranquilamente, né? Então, aí a gente tem essa mania de se separar um pouco da natureza. Mas, se você observar os animais, que é onde eu estou querendo chegar, Sim. Eu morei em sítio quando era criança, interior, e criança e adolescência, e eu vi ali a rotina deles. Uma galinha vai dormir 5, 6 horas da tarde. O sol baixa, eles começam a se organizar para dormir, e 5 horas da manhã já estão ali. Quando o sol chega, eles já começam a cantar, né? A cantar, a começar a vida. Então, se a gente seguisse essa linha de quando escurece a gente se recolhesse, né? E quando amanhecesse a gente fosse fazer as atividades, eu acho que essa questão do sono, ela iria melhorar bastante, né? Total. E aí, só que a gente inventou essa coisa de energia elétrica, né? E luzes, e vamos tentar entrar aqui aproveitar o máximo que pode, né? À noite, aí acaba que realmente, e isso vem atrapalhando o nosso sono. E aí entra no nosso outro ponto, que é o estresse. Isso. Né? Então, o que é que o estresse ele está afetando e como os alimentos podem ajudar a gente a diminuir esse estresse que parece que faz parte da nossa vida, Mariana? Geralmente, durante as consultas, quando a paciente chega, a primeira coisa que eu pergunto é o que é que você está colocando de prazer na sua rotina? Porque, vamos lá, a pessoa procura nutricionista para cuidar da alimentação, mas a gente precisa olhar a paciente como um todo. A gente precisa olhar como é que está a alimentação, como é que está o sono, como é que está o estresse, como que a gente pode gerenciar esse estresse. Hoje,
como vivemos numa rotina muito corrida, a gente esquece de colocar coisas que dão prazer além da comida. É por isso que tem pessoas que chegam no final da tarde e devoram uma barra de chocolate. Por quê? Porque ela não tá sabendo ali como que eu posso ter prazer além da comida. Então, uma coisa que eu trabalho muito com minhas pacientes é esse autocuidado. Né? O que é que você faz? Eu te pergunto, o que é que tu faz que tem prazer na tua rotina além da comida? Que não seja atividade física. Atividade física pode ser? Pode, mas assim, além da atividade física. Porque a gente tá perdendo muito o prazer das coisas. É verdade. É verdade. As pessoas não sabem. Se eu perguntar assim, Crasso, o que é que você gosta de fazer? A gente começa a pensar, não sei. Ninguém entende mais o que é que gosta de fazer. Porque a gente vive tão no automático que até fazer uma simples coisa que você gostava de fazer antes, pra você acha que isso é besteira, é perca de tempo, mas a gente perde horas aqui, ó. E a gente esquece de colocar atividades que dão prazer, por isso que andamos tão estressados. Aí a gente fica no celular, começa a se comparar com a vida dos outros, né, porque querendo na internet causa isso, e a gente acaba esquecendo. Então, por exemplo, tem pacientes minhas, eu gosto de ler, eu gosto de tomar um banho relaxante, eu gosto de assistir um filme, só assistir um filme ali, sei lá, um horário à noite. Isso são coisas que dão prazer. Tem gente que gosta de fazer, agora que tá na moda, pintura, né, macramê, essas coisas de costura, porque eu atendo muitas mulheres, então é mais nesse ponto. Mas o homem, o que é que você gosta de fazer? Entende? Eu gosto de jogar futebol com meus amigos, mas não tenho mais idade pra isso. Não, mas tente, né? É porque a gente acaba colocando dificuldades em coisas que não precisam, né? Sabe que é às vezes é só um hobby. E sabe que é uma regalia hoje, se você perguntar assim, o que é que você gosta de fazer? Não fazer nada. Eu acho que a pessoa que conseguir ficar sem fazer nada, só realmente... A gente conversou... Teve uma psicóloga que veio aqui, ela falou isso. Ela disse assim, a gente fala de saúde mental, né, e tudo, as redes sociais e saúde mental. Sim. E aí ela disse que uma das orientações que ela dá é você passa um tempo sem fazer nada, só calado ali, só refletindo, só descansando a mente, porque a gente não tem mais isso, a gente não tem mais o ócio. Né? Não tem mais. Às vezes você chega em casa cansado, aí você passei o dia trabalhando, agora eu vou me dar o luxo de me deitar aqui no sofá e ficar olhando aqui o celular. Você pensa que tá descansando, você se levanta mais cansado. Isso. Porque você se deitou ali fisicamente, mas a sua mente, ela continuou trabalhando ali, enquanto você tava passando aquelas dosezinhas de dopamina que você vai recebendo ali com esses videozinhos rápidos no Instagram, e você pensa que você tá descansando, que você tá tendo um prazer, que você tá ali arejando a mente, relaxando, que nada, você tá mais cansado, você sai, e aí você pensa que chega o final de semana, você é esgotado e não sabe o que é isso, e aí você orienta justamente a pessoa a fazer alguma coisa que deixe ela que deixa ela bem, mas aí tem que ter muito cuidado, que nem tudo que ela quer fazer, na realidade, vai deixar ela bem, né? Exatamente, não. E aí, a gente, como eu organizo a rotina delas, normalmente eu falo, o que é que você gosta de fazer? Eu gosto de dançar, então, em vez de tu fazer só atividade física de musculação, no caso, coloca dança pelo menos uma vez na tua semana. Na tua semana tu coloca dança. Entende? A gente vai trabalhando isso. Eu gosto de ler. Então separa um dia na tua semana. Esse dia tu não vai fazer nada além disso, né? Depois que chegar do trabalho, obviamente, né? Não é a pessoa parar. Porque não tem como. O chefe, cadê você, rapaz? A minha nutricionista disse que hoje eu vou só ler. Então, não. Perdão. Pelo amor de Deus. Não, mas no caso, quando chega em casa. Entendeu? Então, às vezes, eu até falo... depois da atividade física, você vai tirar um horário só pra você fazer o que você gosta. Caminhar na praia, tem gente que gosta de caminhar na praia à noite. Então, é isso. A gente precisa colocar atividades que dão prazer além da comida. Porque quando chega o final do dia, pede iFood, come chocolate, achando que isso vai resolver o cansaço, o estresse, mas não resolve, né? Dá um prazer momentâneo ali, um prazer momentâneo. E aí, mas aí, isso realmente consegue diminuir o estresse? Consegue. Dá uma aliviada. Demais. É algo que existem pacientes que chegaram até a diminuir a questão, junto com a médica, questão de ansiolítico, junto com essas estratégias que eu te falei, junto com a alimentação e a prática de atividade física. Porque são os pilares para uma boa saúde mental. Alimentação, atividade física, sono e estresse.
Então, isso eu já ouvi aqui também. É um tripé. O pessoal não falava do estresse, falava que é a atividade física, a alimentação e sono, né? É um tripé ali para você ter uma base na sua vida. E aí entra o estresse, porque é o que tá prevalecendo. Então, é a saúde mental em si, né? Assim, você diminuir ali o estresse do seu dia. Mas no dia a dia, assim, na rotina, porque eu vou dizer uma coisa, Mariana, eu venho observando e conversando aqui com vários episódios que a gente já teve aqui, e sempre os profissionais, não importa qual é a área que ele esteja, eles sempre vêm batendo nessa tecla de que a gente tem que ter mais cuidado com a nossa saúde mental, a gente tem que fazer ter esse cuidado simples, que é sono, alimentação e atividade física, que é o básico. Sim. E que as pessoas não estão conseguindo fazer. E isso afeta diretamente na sua saúde mental e na qualidade de vida realmente dela. E os profissionais estão falando isso, e parece que é uma epidemia disso na vida das pessoas. Mas o dia a dia, por mais que você fale assim, você tirar ali uma hora no dia para você fazer alguma coisa que você gosta, mas no decorrer do dia, no trabalho, no trânsito, com a família, porque se você observar hoje, a gente está todo tempo conectado, né? Isso não acontecer. Eu tenho uma sorte muito grande, eu acho que não sei se vocês pegaram isso, não sei, acho que o Tony talvez tenha um pouco mais idade aqui, mas eu vivi na década de 80, 90, 2000, 2010, 2020. Então eu já conheci 5 décadas, né? Que eu nasci em 80, então já conheci 5 décadas. Eu conheci 2 séculos, que foi 1900 e os 2000 agora, né? Eu conheci 2 milênios, a época de 1900 e do 2000. Então, assim, eu sou de uma geração que a gente viveu isso tudo, conheceu muitas coisas, não tenho 50 anos ainda somos jovens para os 50, mas conhecemos isso. E eu vejo a evolução da tecnologia nesses anos, nessas décadas, e muito grande. A vida que eu tinha há 20 anos, 25 anos atrás, é uma vida totalmente diferente do que se tem hoje, mas totalmente diferente. Quando eu iniciei a minha vida profissional, era totalmente diferente da vida profissional de hoje. Eu iniciei uma vida profissional uma época que dava sexta-feira, final de tarde, acabava o expediente e agora era só segunda-feira de manhã. Entendeu? Então, assim, existia isso, de existir um final de semana que você não trabalhava. Existia por quê? Porque realmente você não trabalhava, porque não existia WhatsApp. Então, hoje o trabalho, você vai terminar agora sexta-feira, mas o trabalho está ali na sua mão. Na hora que você quiser, na hora que você pegar, você pode trabalhar. Né? Então, e isso eu venho observando essa mudança na mente das pessoas. Então, no dia, acho que isso até é mais a área de psicologia, né? Sim. Mas como a nutrição, como a alimentação, ela pode pelo menos auxiliar para que você passe do momento que você acorda, você já falou aí do sono e tudo, até o momento de você fazer alguma coisa ali de lazer para você desopilar, mas no dia para você deixar a vida menos acelerada, porque hoje é como se a gente tivesse, nós conseguimos estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Você consegue estar respondendo um WhatsApp aqui, respondendo um e-mail, conversando com a pessoa, às vezes você está numa reunião assim, com os amigos e respondendo coisa de trabalho, né? Sim. Então, assim, você consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, só que tem um problema muito grande. Quando você está em vários lugares ao mesmo tempo, acaba que você não está em lugar nenhum. Verdade. Né? Não consegue estar em lugar. Como é que a alimentação ajuda nisso? Ela entra muito na questão do hábito em si. Não é, por exemplo, não existe um alimento específico que vá diminuir, certo? Mas existe hábitos. Então, a gente tem que começar a olhar quais são os hábitos que a gente está criando. Por exemplo, o fato de você acordar e já pegar o celular antes de nem abrir o olho direito, isso aí tu já tá trazendo um problema pra ti. Porque aí tu já acorda estressado, tu já acorda resolvendo as coisas e você. Porque você tá apagando o incêndio dos outros o tempo todo, mas e o seu? Né? Será que você tá se cuidando nesse ponto? Se acabando aí. Exatamente. Então, existem alguns hábitos que eu sempre falo para minhas pacientes, evitar, principalmente se você trabalha com o celular. Eu trabalho só com online, então
Pra mim, o que é que eu faço? Eu né? não ligo assim que eu acordo. Eu acordo, vou fazer o que eu preciso fazer. Eu tenho toda a minha rotina espiritual e tudo. Depois é que eu ligo o celular, aí bato foto, posto alguma coisa que eu quero postar. Eu ensino isso para as minhas pacientes. Não precisa ter, por exemplo, a mesma crença que eu, mas alguma coisa você tem que ter ali, né? Para você iniciar o seu dia, para você poder... uma meditação, qualquer coisa que é porque realmente funciona, entende? Que fuja um pouco dessa rotina. Outra coisa que eu ensino a elas, que eu também faço, eu aderi e pra mim tá sendo a melhor coisa, é não levar celular pra atividade física. Ai, mas eu odeio as músicas da academia. Não importa. Isso funciona muito, porque... Como é que a pessoa vai se filmar lá? Porque agora o pessoal se filma. Agora todo mundo quer se filmar, mas às vezes você tá ali se filmando e nem tá fazendo treino direito, ou então só faz alguns e começa a se sabotar. Então é muito melhor você fazer um treino bem feito e não filmar do que você ficar filmando, mas obviamente que existe, né, isso vai de pessoas para pessoas. Se eu fosse, por exemplo, da área esportiva, eu teria que incentivar as pessoas a filmarem porque vai incentivar outras pessoas. Mas no meu caso, eu não preciso. Então eu digo que eu vou fazer exercício, faço, porque o meu é mais para saúde mental. Eu faço para não ficar ansiosa, eu faço para não ficar estressada, porque eu fico com a mente acelerada também. Então, eu não levo celular. Uma vez perdida que eu levo celular para academia. Então, são alguns hábitos que realmente você não precisa estar seguindo o que todo mundo faz, você vai deixando esses hábitos de lado e criando novos hábitos. E assim você vai tratando, gerenciando essa questão do estresse. Perfeito. Aí tu experimenta também fazer isso. Depois tu me diz. É difícil, é difícil. Isso é porque a gente, infelizmente, a nossa vida ela caiu numa rotina que se você não acompanhar, você fica para trás. É terrível, assim. E a tecnologia, ela infelizmente, ela trouxe muitos benefícios, né? Mas ela tá trazendo uns efeitos colaterais que talvez mais no futuro as pessoas vão estudar essa nossa época e vão, poxa, como é que esse pessoal conseguiu viver ali? Porque é um período de transição, né? Você Sim. saiu de um mundo totalmente analógico e foi jogado no mundo totalmente digital, né? E jogado mesmo, né? E aí a gente, quem viveu em uma época que não era assim, entende que a forma com que está sendo vivida, por mais que as pessoas consigam viver, mas a gente percebe que não está sendo a forma correta. Porque tanto é que está trazendo vários efeitos colaterais aí em relação à saúde mental, né? As pessoas vivendo relacionamentos muito superficiais, as pessoas muito fragilizadas mentalmente, as pessoas... você vê em trânsito as pessoas nervosas, qualquer coisa que você faça, o pessoal tá matando por besteira, sabe? Assim, perdendo muito controle, feminicídio aumentando, coisa assim de muito. As pessoas estão muito fragilizadas mentalmente. Isso demonstra um descontrole emocional, né? E isso tá ligado, sim, a essa forma exagerada que a gente está vivendo na nossa vida, como se a gente fugir um pouco do avanço tecnológico, a gente fica para trás e fica mesmo. Então, como é que você vai fugir disso? A gente vive tá numa esteira, sabe? E tendo que correr ali de acordo com o que vai aumentando ali, você vai. Então, você tem que trocando o pneu do carro com o carro em movimento, tendo que se cuidar. E eu digo mais, a gente vai ficando um pouco mais velho, você começa a ter que cuidar de outras pessoas. E como é que você vai cuidar de outras pessoas se você também está precisando de cuidado? Exatamente. E aí gira aí um ciclo vicioso que é muito preocupante. Mas você falou uma coisa no início, Mariana, que eu achei muito interessante, que eu vou voltar aqui, que é a questão do intestino, né? Que ele está muito atrelado a como o seu bem-estar, o seu humor, né? Assim, ele pode piorar ou melhorar o seu humor de acordo com que o seu intestino tá mal. Mas como é que a gente identifica? Você falou da prisão de ventre ou está com uma desinteria, né? Uma diarreia, no caso, assim. Mas quem está no meio termo ali, quem não tem nem prisão de ventre, também não tem uma diarreia. Isso quer dizer que o intestino está bem? Que você está perfeito ou não? Que você tem que fazer alguns testes, algumas coisas, ou existe alguma forma de você identificar que não está muito legal o seu intestino e que você tem que melhorar?
Além dessa questão dos sinais e sintomas, né, que a gente sempre tem que avaliar, por exemplo, as pessoas acham que ir ao banheiro todos os dias, isso já é suficiente. Depende também do formato das tuas fezes. Porque o que é que acontece? Às vezes você tá fazendo aquele cocôzinho de carneiro, né, que eu chamo, que é aquelas bolinhas. Sim. Cocô de carneiro. Se você faz todos os dias aquele tipo de cocô, aquilo não é um intestino saudável. Só se você for um carneiro, né? Só se você for um carneiro. Se você for um carneiro, não precisa se preocupar. Mas se você for humano, sim, aí não tá normal. Não tá normal. O que é que pode acontecer assim, se você tá com isso? Constipação. Indica constipação. Não quer dizer que você não tá... Você pensa que não tem prisão de ventre, mas tem. É, isso. Sim. E aí, o ideal é que seja comprido, que saia com facilidade, que seja marrom, porque até a cor influencia. É mesmo. Marrom e comprido. Marrom comprido, que seja liso. Ele não pode ser muito ondulado, nem muito seco. Espera aí, vamos ter que analisar os cocôs agora. Eu sempre falo que cocô é saúde. Cocô é saúde. Então vamos olhar o cocô de uma maneira diferente. Então ele tem que ser comprido, mais comprido... metro de cocô. Não é Aí depende do quanto que você come. Ele tem que ser fatiado também, né? Assim, comprido, mas não tipo aquele pão bengala, né? Mais carioquinha, né? Não, aí isso depende muito do que você come, alimentou, né? Mas quando você tá saudável, né? Então, ele tem que ser comprido. Tem que ser comprido, liso, que você não coloque tanta força. Ele tem que sair fácil. Não pode ser seco, porque quando as suas fezes vêm seca, é sinal de que você ou não tá... geralmente não tá bebendo água suficiente. E aí, entrando aqui a questão um pouquinho da água, que também faz muito bem pro intestino, quando você não bebe água, o teu corpo, ele vai retirar água da onde? Das fezes. Por isso que o teu cocô vem tão seco, né? Vem ressecado, você não consegue fazer porque você tá Exatamente. Exatamente. E aí, por isso que a gente tem que beber água. Não é só pro corpo em geral, mas pra saúde intestinal também. E aí, como que eu sei que eu tô bebendo água suficiente? Seu peso multiplicado por 35. Ah, Mariana, mas dá um valor muito alto aí se for colocar com o meu peso. E aí, por isso que a gente trabalha com metas. Quando você começa a quantificar... Perdão, é o peso vezes 35. 35 para você saber a quantidade de água que você toma? Isso, a quantidade de água que você precisa tomar. Deixa eu ver aqui. Então seria... Acho que eu tô com 90 quilos. Deixa eu ver aqui. Vai dar aí uma quantidade bem alta. Eu bebo muita água. Eu bebo água quando eu acordo, toda a vida. Eu ouvi dizer em algum canto que isso faz bem. Tem alguma diferença? Se eu me acostumei, eu não consigo fazer nada se eu não beber água quando eu acordo. Faz nenhuma diferença ou não, faz diferença sim, faz diferença. Quando eu acordo, é a primeira coisa que teu corpo tá recebendo, né? Isso. Eu gosto de tomar vezes 35, é? Isso. 3,150. Então vai dar aí mais de 3 litros de água. Às vezes a gente diz que bebe muita água, mas tu precisa quantificar, só pra ter certeza. Eu bebo mais 3 litros. Bebe, certeza. Então tá ótimo. Porque as pacientes que eu recebo, elas não bebem nem 1 litro. E elas dizem assim, eu bebo muita água. Tinha uma que tomava água somente quando ia tomar um anticoncepcional. Era só um copo. Meu pai do céu. E ela dizia que bebia muita água. Então, assim, aí a gente vai trabalhando com... Mari, como é que tu faz pra trabalhar com essas pacientes que não bebem muita água? Metas. Vamos aqui colocar primeiro 1 litro, depois na outra semana vamos aumentando de 500 em 500. Porque se eu colocar 2 litros, 3 litros de uma vez, ela não vai tomar. Então, o que funciona na minha prática é isso. Coloca 1 litro, porque para quem não bebe água, 1 litro é muita água. E aí a gente vai aumentando. Infelizmente ou felizmente é assim, né, que funciona. Mas tem gente que bate a meta super fácil. Porque você se acostuma também, fica mais fácil. Exatamente. Né? Mas aí, voltando para a questão das fezes em si, né? Então, você tem um cocô liso, marrom, mais compridinho. Isso é o normal. Sem muita força, mas também não que saia tão fácil, né? Sim. Tem que ter alguma resistência. Que senão não fica complicado. Aí já é diarreia. Mas se ele for... Quais são os outros formatos que pode estar com algum problema? Geralmente é quando a paciente tem muita diarreia também, né? É sinal de que o intestino não tá legal. Quando é mais pastoso, pode ser que você não esteja consumindo fibra suficiente, pode vir mais pastoso, ou então pode ser que você tenha alguma intolerância alimentar, ou comeu alguma coisa que
não te fez Quando bem. Quando ele não tem uma consistência, é isso? Ele parece uma diarreia, mas é mais pastoso. Não é a diarreia em si, Não é né? a diarreia, Não é a diarreia ele é em mais si. pastoso. E tem essa questão do compridinho e tem o do cabrito, né? Que são as bolinhas separadinhas. Esse que não é o ideal, isso é constipação. Já é uma constipação mais grave. Quantas vezes você ir ao banheiro? Existe uma média ou depende de cada pessoa? O ideal é que você vá todos os dias, mas assim, em relação à quantidade, não tem tanto. Tem pessoas que vai todos os dias, uma vez ao dia, ok. Tá mas bom. tem gente que vai 3 vezes ao dia, ok também. O importante é observar realmente o formato, a cor, porque às vezes vem amarelado, às vezes vem mais esverdeado, né? Mais escuro, né? Mais escuro. Mas quando vem mais amarelado, o que seria? Geralmente tá comendo alimentos com muita gordura. Aí tem que ficar atento. Se for muito escuro, um escuro quase preto, tem que ver se não tá tendo nenhum sangramento no intestino, se tem presença de sangue. E aí depende realmente de cada paciente. E elas vêm, geralmente não tem esse hábito. E eu tenho que dizer, olha, mas cocô é saúde. A partir de hoje, você precisa olhar pelo menos uma vez na semana como é que tá vindo. Cocô é seu amigo. Exatamente. Você vai ficar até com pena de dar descarga, né? Vai analisar. É porque chega a ser um tá tabu demorando realmente. tanto no banheiro, rapaz. Não, tô analisando aqui o meu cocô. Ver o que é que... E aí... mas aí o que é que se faz? Por exemplo, você não tá com o cocô da forma que deveria ser. Tem alguma medicação que você tome, além de melhorar a alimentação? Tem alguma coisa que você falou do iogurte natural, que ele traz algumas... Que tem probiótico, né? É uma fonte de... Aquele... Como é o nome, meu Deus? Yakult. Aquilo ali é verdade? Aquilo Não, porque ele tem sentido? açúcar, né? Tem adição de açúcar, então... Sempre que eu tomo, eu penso que eu tô tão saudável. Porque tem lá leite fermentado, né? Tem alguma coisa assim. Aquilo ali, eu compro o Yakult mesmo, né? Porque tem outros também, eu compro Yakult. Dependendo... Bacilos vivos. Sim, aí você tem que olhar no rótulo. Pronto, aqui eu tô... Bate a minha meta de saudável, então não tô, né? Mas aí você tem que olhar no rótulo, porque assim... Cada vez vão aparecendo novos produtos no mercado. Então, às vezes, você não consegue acompanhar esses produtos novos. Então, você sempre tem que olhar o rótulo lá na lista de ingredientes, o que é que tem nele, certo? Geralmente, se tiver, por exemplo, para você saber se um alimento ele tem açúcar, quais são os nomes que vem? Nem sempre vem o nome açúcar. Vem maltodextrina, açúcar invertido, às vezes vem mel, vem... N nome, tem vários nomes de açúcar oculto, né? Nome oculto do açúcar. Você pensa e aí você que tem não que açúcar, mas você tem que olhar nos rótulos. Porque geralmente nesses Yakult tem. Já no iogurte natural, geralmente é assim, leite e tem outra coisa lá, alguma coisa fermentada. Tem mais assim. uma substância fermentada. Só são dois ingredientes, dois ingredientes no iogurte natural. Aí tem uns que são melhores do que os outros, né? Vai do paladar de cada pessoa. É só olhar, o que for menos gostoso é o mais saudável. Isso. É só ir nessa... Mas não é só isso, tá? Essa questão do intestino. Dependendo do nível que a paciente está, se realmente com a alimentação não está adiantando, o ideal é que eu entre com a nova estratégia, que é a modulação intestinal, que é onde a gente vai ter uma alimentação mais restritiva em um determinado período. Para que a gente exclua alguns alimentos, depois comece a reintroduzir, e aí a gente coloca também suplementos específicos como probiótico, porque probiótico manipulado, no caso. Porque se eu colocar probiótico numa paciente que tem o intestino todo bagunçado, isso pode aumentar mais ainda a questão da dor abdominal, da constipação ou dos gases em si. Então, eu prefiro arrumar a casa primeiro, para depois incluir um probiótico, porque aí é sucesso no tratamento. Eu faço isso. Então, o probiótico, ele é manipulado, né? Você isso, tem que... E é de cada... Pode ser no iogurte, né? Como eu falei, tem o iogurte, tem o kefir, mas assim, a fonte mais fácil é o iogurte natural, mas a maioria das vezes as pacientes precisam suplementar. Aí é de forma manipulada mesmo. Perfeito. Sim. Perfeito. Mariana, a gente está se caminhando já aqui para o final. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar aí para as pessoas melhorarem a sua saúde mental e tentar escapar desse mundo tão maluco, né, que a gente está pela alimentação? Sim.
Só para recapitular, né, o que a gente precisa cuidar. Se você quer ter um cérebro saudável, você precisa cuidar do seu intestino, da sua saúde como um todo. Então, precisamos cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso sono, do nosso estresse e realmente cuidar da nossa rotina, do nosso estilo de vida. Assim, a gente tem um intestino mais saudável e um cérebro também feliz. E tem uma frase que eu gosto muito de falar, que eu já busquei em todos os lugares para saber se alguém já falou essa frase e não encontrei. Então eu digo que é de autoria minha. Que a saúde do teu cérebro, ele começa num carrinho do supermercado. Então o que é que você... Fica aí a reflexão, né? O que é que você vem colocando no teu carrinho do supermercado? Que isso vai influenciar muito na saúde do teu cérebro. Boa. Então, o que você está colocando na saúde, no carrinho do supermercado, que vai impactar no seu cérebro? Que vai impactar no seu cérebro. Tá certo. Ô, Mariana, eu queria deixar aqui, Tony, o Instagram da Mariana, por favor. É Mariana... Lima Nutri. Lima Nutri, né? Se descer um pouco. Aí você... Esse é um perfil profissional também, né? Profissional. Você utiliza aí para dar... Chegou o grande dia. Tá aqui. Coloca aqui no notebook. Sua saúde não espera. 5 passos para transformar seu ano ainda em 2024. Se foi do ano passado, pode fechar. Boa. E aí, você sente que cada dia é uma luta com... Olha aqui, ó. Olha aí. Bota ali. Tá esse aí, daqui rapaz. Esse daí é... Você aprendeu a comer saudável e agora qualquer exceção te dá diarreia, gases, espinhas e dor no estômago. Que isso acontece muito. A pessoa quando você começa a se alimentar bem, você começa a ter todo esse tipo de sintoma. Né? Perfeito. Água de coco é bom, porque eu gosto muito de água de coco. Só que eu ouvi dizer que ela tem muito açúcar, tem muito não sei o quê. Aí ela é boa, posso tomar sem Eu medo. adoro água de coco, né? e eu sempre passo também para as minhas pacientes. Ela é tão boa, eu acho, e vem da terra, né? Assim, exatamente. Tudo é a questão da quantidade. Excesso, né? Exatamente. Eu sou o tipo de pessoa que não digo que existe, por exemplo, alimento lixo. Eu não gosto de falar esse termo, né? O dia do lixo, não gosto. Rapaz, porque ninguém come lixo, né? Ninguém come lixo. É só mesmo a questão do que você do que você vem cuidando mesmo da tua alimentação, né? Se na tua rotina tá sendo mais alimentos industrializados ou não, ou fast food. É mais isso, mas dizer que um alimento é um lixo, eu acho um termo muito pesado. Né? Não, aí eu brinco, olha, o caminhão do lixo lá em casa passa dia de segunda e quarta. Não é final de semana. Não é final de semana, não. Qual é o dia do lixo? Não tem. Qual é o dia do lixo? Aí realmente tem as exceções, né, que a gente tem que colocar para as pacientes. Porque ninguém vive numa bolha de só comer coisas saudáveis, que isso também chega a não ser não chega saudável. A ser saudável. É verdade. Isso é o equilíbrio. É verdade. E tem gente que se alimenta-se muito de coisas... Normalmente quem não come carne, né? Quem tem uma vida mais alternativa, e tem as pessoas que querem colocar na sua vida também, que você tem que ser assim, tem que não. Eu acho que... E eu observo isso em relação a tudo na vida. Equilíbrio, né? Sim. Se você conseguir, feliz daquele que consegue ter um equilíbrio na vida, né? E quando eu digo na vida, é em tudo. Porque uma pessoa, por exemplo, que consegue ter um equilíbrio na alimentação, ela vai se alimentar de maneira saudável, mas ela também vai ter os seus momentos ali de prazer na comida, ou seja, ela começar a enxergar que ela tem uma alimentação, uma coisa que ela goste, mas que ela não come em excesso, e que ela também tem o outro lado, que ela coma aquela coisa saudável, que também não precisa ser em excesso, né? Nada muito extremista. Aí eu acho que você encontra um meio termo ali que dá para você viver bem, né? Aí isso tá, Mariana, eu observo, isso tá em tudo. Sim. Na vida. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, só para finalizar. Existe algum alimento que tu come, que tu lembra de alguém? De uma avó, de uma mãe, de alguém assim? Sim, tem. Me diz um. Se eu comer creme de galinha, eu lembro da minha avó, certeza. Certeza, porque ela fazia uma panela, eu chegava em casa, chegava pra almoçar lá, aí tinha uma panela cheia de creme de galinha, eu dizia assim, vó, eu posso comer esse resto aqui? E era a panela cheia. Menino, ninguém comeu ainda. Eu lembro demais. Pronto. Se eu chegar pra você e falar assim, você não pode comer esse creme de galinha, isso
isso pra mim, isso não é algo saudável. Porque o creme de galinha não são só os ingredientes que tem ali, mas o que te traz, o que é que esse alimento traz. Verdade. Né? O alimento, a gente não pode ver o alimento só como gordura, proteína, caloria, fibra. A gente não pode ver o alimento só dessa forma. Por isso que eu não gosto de chamar o alimento de lixo. Porque os alimentos também, eles trazem uma emoção, eles trazem uma lembrança. Ah, é verdade. Então, é como se eu estivesse tirando uma parte da tua história. Se eu falar pra você que o creme de galinha é gorduroso, que você não pode comer nunca mais. É como se eu estivesse dizendo assim, você não pode mais lembrar da tua avó. Exatamente. No meu, eu tenho um alimento que, assim, né, nutricionalmente falando, não tem nada de saudável, mas pra mim é o melhor alimento do mundo, que é o que? A bruaca. Sabe como é a bruaca? É como se fosse uma panqueca doce. Ela me lembra a minha avó, quando a minha avó fazia a bruaca à tarde pra gente tomar. Bem queimadinha, né? Bem queimadinha, ainda colocava açúcar por cima. Exatamente. Gostoso, a gente assistia, reunia os primos e a gente assistia na sessão da tarde. Então, não é um alimento que eu coloco na minha rotina diariamente, mas, por exemplo, uma vez ou outra eu faço e é aquele momento que eu quero lembrar da minha avó. É isso, sabe? Então, os alimentos, eles trazem essa questão emocional. O lado emocional. Exatamente. E que ajuda muito, né? Que ajuda Porque muito. Na realidade, Mariana, ninguém é robô, né, cara? Exatamente. A gente é ser humano, a gente tá entrando aí numa linha de inteligência artificial. E eu tenho um receio do que é que vai acontecer daqui a pouco tempo, que a gente já está inserida, a inteligência artificial já está inserida na nossa vida, daqui a alguns anos, a gente vai começar a se robotizar. Não sei se tu já assistiu no Netflix o Black Mirror. Tem uns episódios do Black Mirror que são terríveis, assim, mostrando como vai ser a vida, e é uma vida factível, assim, uma vida que pode realmente acontecer, e você fica meio... Porque a gente tá se afastando desse lado mais simples da vida, complicando muito desse lado mais simples. Então, se a gente conseguir manter esse equilíbrio, fazer aquilo que você gosta, sabendo que tem que ter moderação, tudo a moderação, né? Você saber... essa é a grande dificuldade. Falar que é simples, mas você conseguir manter esse equilíbrio, você tem uma vida equilibrada e passa por essa vida aqui, que é uma passagem que a gente está passando aqui da maneira mais saudável e equilibrada possível, sem extremismo, sem levar as coisas muito pro radical, né? Sim. Né? Mas é isso aí, pois, Mariana, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado pela sua participação aqui. Espero que você já sinta-se convidada para outras oportunidades. A gente está aqui conversando, tá bom? Falar de outros assuntos também. Esse é um espaço que a gente está criando para falar de coisas saudáveis, né? De uma maneira mais leve, e que as pessoas que nos acompanham tentem ali tirar algum proveito e mudar alguma coisa na sua rotina e tentar impactar de alguma forma positiva a vida de alguém, porque as pessoas estão sendo impactadas tanto com coisas negativas, né? É verdade. Se levar uma coisa positiva já ajuda muito, tá bom? Então, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço a participação e fico feliz, né, que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma para a saúde de alguém, para impactar alguém de forma positiva. Espero estar aqui outras vezes. Já sinta-se convidada, já foi convidada, tá bom? Pois você também, muito obrigado, você que nos acompanhou. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol, o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Estado do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós, e até a próxima, se Deus quiser.